Bom dia, meus queridos amigos, sejam bem-vindos. Vamos começando aqui, dar um minutinho para que todo mundo chegue aqui também, né? No Instagram. Mas quero já dizer que nosso coração está agradecido a Deus, né? Nesta manhã. É o motivo da gente dar graças, da gente se alegrar, dizer, Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado pelo sopro de vida, obrigado pela noite de descanso, por esse dia que o Senhor fez, esse dia que a gente acorda, vê que o sol já acordou e que nós temos todo um dia feito pelo Senhor para a gente viver, desfrutar das bênçãos dele e também corrigir as nossas rotas, para a gente também se animar, para a gente se fortalecer. E nós estamos aqui diante da palavra de Deus para nos fortalecermos, né? Para aprendermos, para conhecermos mais do Senhor. Então, é um motivo de alegria cada amanhecer. E cada momento que a gente se reúne aqui também é uma gratidão a Deus, a gente poder compartilhar da sua palavra, do coração dele, dos pensamentos dele. Nós estamos no capítulo 24 de Gênesis e hoje eu quero fazer essa leitura até o final. É um capítulo bastante comprido, né? Mas a gente vai ler ele inteiro. E eu quero falar hoje, Deus colocou no meu coração para a gente conversar sobre oração. Sobre a oração que ela é respondida, né? A oração que realmente tem uma comunicação plena de falar e ser ouvido e respondido, né? Então, esse é o tema que eu quero trazer aqui. Nós vamos começando a nossa leitura, tá bom? Eu tive uma situação aqui no YouTube, tem alguma coisa que desconectou da transmissão ao vivo e eu não consegui arrumar rapidamente. Então, a gente vai fazer no Instagram e eu espero conseguir para a próxima live, tá bom? Vamos então, gente, à nossa leitura. Gênesis capítulo 24, versículo 15 em diante. Vai abrindo aí a sua Bíblia para você poder acompanhar. São quantos versículos a gente tem? Então, 67, né? Do 1 ao 67, nós vamos ler a partir do 15. Depois eu subo esse vídeo lá no YouTube. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. Então, com presteza, abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. E o homem a observava com atenção e em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Então, o que está acontecendo é que, do jeitinho que esse servo orou a Deus, estava acontecendo. E ele fica ali observando com muita atenção, né, todos os detalhes. E exatamente como ele pediu a Deus, a Rebeca faz. 22. Depois que os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para os braços dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou: De quem tu és filha?
Dá-me, peço-te, se há lugar em casa de teu pai, onde se possa passar a noite. Ela lhe respondeu, eu sou filho de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. E prosseguiu, temos bastante palha e forragem e lugar para o pernoite. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua bondade e a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A moça correu e relatou estas coisas aos da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, pois tinha visto o pendente e as pulseiras nos braços de sua irmã, e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que disse, assim me falou aquele homem. Ele foi encontrar o homem que estava em pé junto aos camelos, ao lado da fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, por que estás aqui fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem foi à casa e descarregou os camelos, deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que o acompanhavam. Depois serviram-lhe comida, porém ele afirmou, não comerei até expor a minha incumbência. Labão respondeu-lhe, fala. Então disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito meu senhor, que tem prosperado. Deu-lhe ovelhas e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de idosa, deu um filho ao meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. E o meu senhor me fez jurar, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito, mas irás à casa de meu pai e aos meus parentes, e tomarás mulher para meu filho. Então perguntei a meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Ao que ele me disse, o Senhor, em quem cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e dará sucesso à tua missão, e tomarás mulher para meu filho dentre os meus parentes e da casa de meu pai. Assim, quando chegares aos meus parentes, estarás livre do meu juramento. Se eles não a entregarem a ti, estarás livre do juramento que me fizeste. Esse homem, ele está aqui como um verdadeiro servo. Porque a gente nota que ele começa a falar com Labão e com a família. Aqui é sobre a vida de Abraão. Ele não fala dele. Ele começa aqui a falar do seu Senhor. Então, um bom servo, ele sempre vai falar do seu Senhor. Aqui tem uma lição para nós. É nós falarmos do nosso Pai. Quem é nosso Pai? O que o nosso Pai tem feito? Ele conta aqui, resumidamente, em 1, 2 versículos, a história de Abraão. Ele fala, Deus tem abençoado Abraão. Então, nós, como enviados dos céus à terra, como discípulos de Jesus, e Jesus nos ensinou isso. Jesus, ele falava assim, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu vim falar do Pai, eu vim mostrar o Pai. E esse homem, ele está justamente apontando para o seu Senhor. A primeira lição hoje para nós é que nós precisamos ter uma vida de andar com Deus e apontar para o Senhor. Então ele vai falando aqui com essa família e contando essa história. E aqui no 42 ele continua. Então, hoje cheguei à fonte e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora dás sucesso à minha missão pela qual sou responsável, estou aqui junto à fonte, faz que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser, peço-te que me dês de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, também tirarei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração apareceu Rebeca com o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, peço-te que me dês de beber. E ela, sem demora, baixou o seu cântaro do ombro e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi
e ela também deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então coloquei-lhe o pendente no nariz e as pulseiras nos braços, e inclinando-me adorei e bendisse o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho certo para tomar a neta do irmão do meu senhor para seu filho. Portanto, se agora haveis de tratar com bondade e com fidelidade o meu senhor, dizei-o, se não, também dizei-o, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam: isso procede do Senhor, nada podemos dizer, nem mal nem bem. Rebeca está diante de ti, toma-a e vai, que ela se torne a mulher do seu filho, de teu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo tirou joias de prata, joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu presentes de valor ao irmão e à mãe dela. Então ele e os homens que estavam com ele comeram, beberam e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, o servo disse: deixai-me ir de volta ao meu senhor. E o irmão e a mãe da moça disseram: deixa que ela fique conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois ela irá. Porém ele lhes respondeu: não deveis me deter, visto que o Senhor tem me dado sucesso à minha missão, deixai-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. E eles disseram: chamaremos a moça e perguntaremos a ela. Como esse homem aqui, gente, como ele é responsável. Ele não se distraiu. Isso é uma segunda lição para a gente. Nós estamos em missão. Qual é a sua missão? A gente não pode se distrair. Ah, já deu tudo certo. E aí a gente vai e se distrai com algumas coisas. Ele não se distraiu por quê? Porque a missão era levar Rebeca. Enquanto ele não entregasse essa moça a Isaac, a missão não estaria cumprida. Então ele não se distraiu enquanto a missão não foi cumprida. Isso fala profundamente para nós. Nós não podemos nos distrair enquanto a nossa missão não é cumprida. Se a sua missão é ser mãe, é cuidar dos seus filhos, enquanto você é mãe, você não pode se distrair. Se a sua missão, você tem um projeto que Deus te deu, quem sabe é uma empresa, um negócio, sabe? Um serviço que você presta, Deus te deu isso, é uma missão que Deus colocou na sua mão, não se distraia. Até que você termine, não se distraia. Paulo, ele ensina lá a carta aos Hebreus, né? Versículo 12, ele diz assim, deixa eu ler esse versículo, gente. Esse versículo tem que estar na nossa cabeceira, sabe? Para quando a gente acordar todo dia. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, com os olhos fixos em Jesus. Então o nosso olhar tem que estar em Jesus, a gente não pode olhar para as distrações. E aqui nós vemos essa seriedade com que esse servo de Abraão encarou a sua missão. A seriedade com que ele trata todo o seu percurso. E ele declara que Deus foi bondoso com Abraão e com ele. Porque se nós não tivermos a bondade de Deus, a direção de Deus na missão que nós temos, pode dar tudo errado e com certeza dará. Então a gente vê que ele, enquanto não termina a sua missão, ele não relaxa. Ele não descansa. Eu lembro também da passagem de Neemias, quando Jerusalém tinha sido destruída, estava tudo no chão, tudo foi queimado pelos inimigos. E Neemias, ele recebe um favor do rei para reconstruir. E ele volta para Jerusalém para reconstruir. Começa a reconstrução dos muros. E quando eles estão trabalhando, eles enfrentam muitas adversidades, muitos inimigos. E o que acontece ali? O texto diz que com uma mão eles trabalhavam e com uma mão eles estavam preparados com uma espada. E eles não dormiam. Enquanto um dormia, o outro estava acordado.
Então, a nossa vida espiritual, ela é assim. Nós temos que nos manter acordados, ativos no mundo espiritual. Não podemos dormir, porque nós estamos numa missão, e para essa missão ter êxito, nós temos que estar atentos. Qual é a sua missão? Para o que Deus tem te chamado? E a gente vê que desde o início, né, a preocupação, a gente falou no capítulo anterior, desse servo, ele ora a Deus pedindo para que a missão que ele recebeu, veja, não era algo para ele, não era dele aquilo, mas era para o seu Senhor. Mas ele era tão dedicado, um servo tão dedicado, que ele pediu, ele orou a Deus para que ele tivesse êxito. Então ele vai caminhando e em todo o tempo, eu achei muito interessante esse versículo 21, que diz assim que ele observava com atenção em silêncio. Por quê? Porque ele tinha orado a Deus. Ele orou e agora ele fica o quê? Aguardando, observando em silêncio. Com olhos o quê? Abertos, observando o que estava acontecendo. É assim, gente, que nós temos que proceder, sabe? Nós oramos, nós pedimos a Deus uma direção e aí a gente precisa estar o quê? Observando e muitas vezes em silêncio. Às vezes a gente ora, pede a Deus, mas a gente continua falando. Provérbios diz que aquele que fala demais tropeça em palavras. Então a nossa oração, ela tem um tempo, sabe? De que o Senhor responda. E às vezes, não é nem que Deus não respondeu, Ele está respondendo, ou Ele está querendo falar, mas a gente está falando junto. E isso falar que eu estou dizendo, não é só você ficar falando na oração, não. É você ficar atropelando as coisas, sabe? É você ficar em muita atividade. Então nós temos uma lição aqui, mais uma nesse texto, que a gente ora a Deus e a gente tem que ter um tempo de observar, de ficar em silêncio, esperando, para ver como as coisas vão acontecer. Então a gente tem essa atitude muito séria, né, desse servo aqui. Vamos terminar esse texto. 58. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: tu irás com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram-se de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade de seus adversários. Assim Rebeca se levantou com suas servas e montando nos camelos, seguiram o homem, e o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha vindo do caminho de Beer-lahai-roi, pois habitava na terra do Neguebe. Isaque havia ido ao campo numa tarde para meditar. Levantando os olhos, viu os camelos que se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao meu encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Um dos capítulos, né, mais lindos e românticos da Bíblia, e a gente tem tantas mensagens sobre isso. Gente, eu quero aqui, já falei bastante coisa, né? A gente poderia até deixar esses pontos aqui para meditação, a seriedade da nossa missão, né? Como nós precisamos estar atentos quando a gente ora. Nós precisamos dar esse tempo de que o Senhor responda. E também, quando nós estamos em missão, a missão não é nossa, a missão é de Deus. Os filhos não são nossos, são de Deus. O projeto não é seu, é de Deus. A igreja não é sua, é de Deus. O grupo que talvez você lidera não é seu, é de Deus. Então, a missão é de Deus. A nossa vida como servos de Deus é falar do Pai. Como filhos de Deus,
nós temos que ser como Ele é, como Deus. Nós temos que ser. Jesus ensinou isso para a gente. Ser perfeitos como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então, como filhos de Deus, nós temos que mostrar na nossa identidade quem nós somos, filhos de Deus. Mas como servos de Deus, nós temos que nos referir ao Pai, nós temos que falar do nosso Senhor, nos referir ao nosso Senhor, apontar para Ele. Sabe, a missão de salvação é de quem? É de Jesus. Jesus é quem salva. Então, quando nós estamos numa missão de pregar o Evangelho, de anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, de quem que nós vamos falar? De Jesus. Nós vamos apontar para Jesus. Então, são pontos muito importantes para a gente rever, para a gente repensar como nós estamos agindo em todas as áreas da nossa vida. Porque se a nossa vida pertence a Deus, se nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, significa que nós estamos caminhando e precisamos caminhar de acordo com a missão que Ele tem. De acordo com a missão na qual Ele nos incluiu. E eu quero aqui falar sobre a oração, que é o que eu preparei, mas eu vou falar bem rapidinho. A oração que ela é respondida. Vou falar parte, né? Alguns pontos são muitos. Sobre oração a gente tem um universo que podemos falar bastante, mas eu quero falar aqui sobre 3. Lá em Tiago, o apóstolo Tiago ele nos ensina muito sobre oração, sobre uma vida prática, né? E lá em 4:2, Tiago 4:2, ele diz assim, ele exorta, né? A carta de Tiago é bem forte, é bem confronta bastante. E aqui no 4:2 ele diz assim, ó, vocês cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazei guerras. Nada tendes porque não pedis. Então aqui ele está falando assim, vocês não têm porque não pedem. Ao invés de pedir a Deus, de orar a Deus, vocês estão o quê? Tendo inveja, brigando, fazendo guerras. Então, o tempo que vocês deviam estar pedindo a Deus, orando a Deus por algo que vocês querem, não, vocês estão fazendo guerra uns com os outros, vocês estão cobiçando o que o outro tem, estão brigando. Então, a primeira coisa é a gente pedir, orar a Deus pedindo. Pedis e nada tendes porque não pedis. E depois no versículo 3 ele fala assim, o segundo ponto. Agora, quando vocês pedem, vocês não recebem. Vocês estão pedindo, mas não estão recebendo. Por quê? Porque vocês pedem de modo errado. Então, há um jeito de orar. Há um jeito de pedir. Há um jeito de colocar diante de Deus as nossas petições. E ele fala qual é o jeito errado. Para gastardes em vossos prazeres. Então é o jeito certo, é o jeito errado. Vocês querem gastar com os prazeres. E esse texto aqui, gastardes em vossos prazeres, significa prazeres carnais. Não é aquele desfrutar que Deus nos dá, que o Senhor preparou para nós, como diz o Salmos 37, né? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deus concede o que deseja o nosso coração, mas antes a gente precisa o quê? Ter prazer em Deus, não nos prazeres carnais. Quando nós focamos nos prazeres carnais, nós não estamos nos deleitando em Deus. Nós não estamos desfrutando de Deus e das suas bênçãos. Nós estamos querendo, olha o que Tiago ensina. Os versículos seguintes. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, coloca-se na posição de inimigo de Deus. Então você está pedindo a Deus alguma coisa, você está orando a Deus para Ele te dar algo, para você ser amigo do mundo.
E é tão louco isso, né? Muitas vezes a gente procede dessa maneira. E é tanta loucura, porque a gente pede a Deus algo para ser amigo do mundo e se tornar inimigo de Deus. Como é que Deus pode ouvir esse tipo de oração? Como é que Deus pode conceder uma resposta quando você quer para gastar com prazeres carnais, para se tornar inimigo de Deus? E olha o que ele fala: ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muitos ciúmes. Todavia ele nos dá maior graça, portanto ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai falando aqui, depois você pode ler, aqui tem um ensino poderoso sobre oração, né? Mas eu vou parar aqui nesse versículo que fala sobre a arrogância e o orgulho. Então é o primeiro ponto da lista que ele está falando aqui. Vocês pedem algo a Deus, e aí vocês querem receber isso de Deus para vocês gastarem com prazeres carnais. E a primeira coisa da lista que ele fala é o orgulho, arrogância. Então, não há resposta para esse tipo de oração. Não há resposta. No 2 que ele fala, né? Vocês estão brigando, vocês estão cobiçando, vocês estão fazendo intriga. É para isso que vocês querem? É para ser... Porque essas coisas aqui, cobiça, guerra, inveja, tudo isso aqui é padrão do mundo, do sistema sem Deus. Então é para isso que vocês querem? É para ter amizade com esse sistema caído sem Deus? Quando a gente desenvolve essa amizade, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então aí Deus se opõe. Por isso que ele se opõe aos arrogantes, porque a arrogância e o orgulho não tem nada a ver com Deus. Jesus Cristo, a expressão máxima, maior do amor de Deus e do próprio Pai na terra. Ele foi o quê? Humilde. Ele foi manso. Manso e humilde de coração. E quando ele começa a falar com os discípulos e com todo o povo que estava ouvindo no início do seu ministério, no Sermão do Monte, ele diz que nós precisamos ter um espírito humilde, bem-aventurados, humildes de coração. Então é você ter um coração livre de arrogância, livre de cobiça, livre de orgulho, livre dessas coisas todas. Então, primeiro é pedir a Deus, mas não adianta pedir do modo errado, precisa pedir do modo certo, com um coração humilde, um coração livre de orgulho, um coração que está pedindo para quê? Não para si, mas para o reino de Deus. Então é orar o quê? A vontade de Deus. Eu não sei se você já teve, ou talvez alguém que está aqui hoje nessa live, tenha medo de fazer essa oração. Senhor, eu quero a tua vontade. Porque ainda talvez não compreendeu a grandeza disso e o amor de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita para nós. Ela é muito melhor que a nossa. Nós podemos ter assim um objetivo maravilhoso, grandioso, poderoso. Deus tem maior ainda, é mais ainda. Por mais que nós estejamos corretos, a vontade de Deus, ela é ainda maior que a nossa, é ainda melhor. Então orar a vontade de Deus nos leva para um lugar de confiança no seu amor, de confiança no cuidado dele e de confiança nessa palavra. Que a vontade dele é perfeita, que os pensamentos dele são melhores que os nossos, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então, às vezes a gente quer uma coisa, você quer algo, você quer de um jeito, sabe? Mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para aquilo que você deseja? Será que Deus está em concordância com o que Deus deseja? Veja que esse servo de Abraão, ele orou e fez tudo em concordância com o seu Senhor.
A oração desse homem estava em concordância com a oração de Abraão. Abraão orou: Deus vai enviar um anjo à sua frente, vai fazer você prosperar e vai te dar a direção para que você traga uma esposa para Isaac. Essa foi a oração de Abraão, essa foi a palavra que Abraão liberou sobre aquele homem. E o que esse homem ora? Exatamente essa palavra. Ele ora: Deus, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, me faz ter êxito, seja bondoso com Abraão, que eu consiga me dar uma resposta sobre esse assunto. Ele ora exatamente em concordância com a oração de Abraão. Então, nossas orações precisam estar em concordância com o desejo do Pai, em concordância com a missão do Pai, em concordância com o coração do Pai, para que a gente possa ter uma resposta favorável. Seja em o que for que você esteja orando, seja por você, seja por seus filhos, seja por um negócio seu, seja por algo material. Precisa estar em concordância com a vontade de Deus. O nosso coração precisa estar em concordância com Deus. E para encerrar, eu queria citar o texto de João 14, que Jesus também falou muito sobre oração, né? E aqui nesse texto, João 14, versículo 13 e 14 diz assim: E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome. Olha só, gente, eu farei tudo. Não é eu farei algumas coisas. Jesus está dizendo aqui: eu farei tudo o que pedirdes em meu nome. Para quê? Qual o objetivo de Jesus fazer tudo? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, até quando Deus responde às nossas orações, tem um propósito: é que Deus seja glorificado, que o nome de Jesus seja exaltado. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Então, aqui é uma chave, né, muito poderosa, que é o nome de Jesus. Só que orar no nome de Jesus, esses dias na live a gente também falou sobre isso, né? Sobre orar no nome de Jesus. Não é uma varinha mágica, não é um plim no nome de Jesus, não. Orar no nome de Jesus significa você viver a vida de Jesus, significa você concordar. Porque nesse texto aqui do capítulo 14, quando Jesus diz isso: se pedirdes alguma coisa, eu farei. Tudo que vocês pedirem, eu farei. Por que Jesus falou isso aqui? É depois de todo um contexto. É depois de toda uma história que Jesus vem caminhando com esses discípulos. Jesus ensinou para eles tudo do reino que eles precisavam. E nesse capítulo, a gente vê no versículo 6, e Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele vai falando de crer nisso, de crer que ele é enviado do Pai. Então, por exemplo, se a gente não crê que ele é o caminho, que Jesus é a verdade, então esse versículo aqui: eu farei tudo o que me pedirdes, não vai ter, não, uma coisa está ligada à outra. Então nós precisamos crer que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Crer nisso e viver isso. Então Jesus é a verdade, eu vivo na verdade. Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Ele é a minha vida, então toda a minha vida está na mão dele, está entregue a ele. Então, gente, nós precisamos ter essa consciência. Sabe que orar no nome de Jesus implica em viver essa vida. E antes aqui, tem aquele versículo tão poderoso, no versículo 11, ele diz assim: vocês, se creem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e até maiores. Então é fazer o que Jesus fez, é andar nas pisadas de Jesus, para que a gente possa orar no nome de Jesus, no nome dele. Ele começa esse capítulo dizendo: não perturbe o coração, creia em Deus, eu vou preparar um caminho para vocês. Esse capítulo 14, Jesus está falando que ele seria, que ele era, que ele é o intercessor. Porque é através dele. Então há uma mediação entre o homem e Deus, que é Jesus. Jesus é esse caminho, sabe? Ele liga o homem a Deus. É Jesus. Jesus Cristo.
Então, quando a gente vive nesse caminho, quando nós entendemos que Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos redimiu, Ele é a única maneira de nós chegarmos ao Pai, e através dele nós temos perdão de pecado, temos redenção, então nós podemos ter condição, nós temos essa condição de chegar diante do Pai. Aí sim, nós podemos orar em nome de Jesus. E com certeza, quando a gente entende isso, a gente se dobra diante de Deus e a gente começa a repensar quais são as motivações, o que eu vou pedir a Deus. Se Jesus deu sua vida por mim, se Ele morreu por mim, eu vou ficar em brigas, eu vou ficar em cobiças, eu vou ficar vivendo uma vida de orgulho? Não, eu vou me dobrar diante dele e eu vou me colocar para fazer a sua vontade. Então as nossas orações serão respondidas. E esse texto que esse homem vai buscar Rebeca é tão lindo, que a resposta é tão rápida, porque era a vontade de Deus. Abraão orou e agiu de acordo com a vontade de Deus. O servo orou e agiu de acordo com a vontade de Deus. Então o Senhor respondeu. Imediatamente aconteceu. E esse homem teve êxito na sua missão, porque ele se colocou como servo, apontando para o seu Senhor, fazendo referência ao seu Senhor, bendizendo o seu Senhor. E crendo, porque ali houve fé, né? É um outro ponto da oração, a gente pode encerrar com isso. Fé. Ele creu no Deus de Abraão e ele orou ao Deus que ele estava crendo. Porque ele estava vivendo com Abraão há muito tempo, então ele estava vendo como era a vida, tudo o que aconteceu, toda a história, toda a trajetória de Abraão, todas as dificuldades, gente. Imagine uma pessoa que vive na sua casa desde sempre, né? Desde sempre, assim, há muitos anos. Era o servo mais antigo. Então ele viu quando Abraão orava, ele viu quando Abraão teve medo, ele viu quando Abraão e Sara erraram, ele viu quando Ismael nasceu, ele viu muita coisa quando Abraão desceu ao Egito, ele viu quando Abraão intercedia, quando Abraão se dobrava diante de Deus, oferecendo ali holocaustos ao Senhor, quando Abraão adorava a Deus, ele viu quando Isaac nasceu, ele viu Sara pegar nas mãos, sabe, nos braços, Isaac e amamentar aquele menino, ele viu a história de Abraão levar Isaac para sacrificar e Deus falar não. Ele viu tudo isso. Então havia fé no coração desse servo para orar a Deus, crendo que o Senhor iria dirigi-lo nessa missão tão importante. E ele estava entendendo que essa missão era muito importante. A missão do seu Senhor. Eu quero aqui deixar essa palavra para você. Entenda que a missão de Deus ela é muito importante na terra. Ela é muito importante. Qual é a missão? É como Deus tem te colocado na missão dele, para fazer o quê? E eu sempre falo para vocês, sempre passa pela nossa casa, sempre começa pela nossa casa. Né? O maior ministério é a nossa família, o mais importante é daqui que a gente tem que começar. Então é com os nossos filhos, é com o marido, é com a esposa, que você precisa entender isso, que é a sua missão. Então, quando você for orar pela sua esposa, ore por ela à vontade de Deus. Não ore pelas suas motivações. Ore qual é a vontade de Deus para ela. Ore a vontade de Deus para ela. Ore para os seus filhos, não aquilo que você pensa que pode ser bom. Talvez o que você pensa é muito bom, mas o de Deus é melhor. Então ore à vontade. Fala, Senhor, coloca no meu coração. Tem, gente, um versículo no Salmo 51, quando Davi peca. Esse versículo ele tem dirigido a minha vida diariamente e as minhas orações. E eu quero compartilhar com vocês, que diz: cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Quando Davi peca, ele se dá conta, né, da sua condição, ele reconhece que só Deus poderia criar algo novo dentro dele. Esse mesmo espírito, sabe, eu tenho orado, Senhor,
que o teu Espírito crie em mim a oração que te agrada. Que o teu Espírito crie em mim o louvor que te agrada. Que o teu Espírito crie em mim a intercessão que é necessária. Às vezes a gente vai orar pelos filhos ou vai orar por alguém e a gente fica orando o que a gente pensa. Ok, né? Porque nós queremos ter essa atividade no reino de Deus, de relacionamento com Deus, que é a oração, que é a intercessão. E muitas vezes a gente entendeu o que é mesmo para orar e a gente ora. Mas se nós resguardarmos a nossa oração, sabe, por esse poder do Espírito de Deus criar em nós uma oração de acordo com o coração do Pai. Porque Paulo ensinou para a gente que esse Espírito, que conhece as profundezas de Deus, conhece a mente do Senhor, é o Espírito que também conhece a minha e a sua mente, o meu e o seu interior, conhece a nossa história, conhece tudo dentro de nós. Então ele sim pode criar dentro de nós uma oração perfeita. Uma oração de acordo com a vontade do Pai. Uma oração de acordo com o coração e os pensamentos do Pai. Então eu queria deixar essas chaves com vocês e compartilhar essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus crie no teu coração cada amanhecer, cada entardecer, palavra de oração de acordo com o coração do Pai. Porque quanto mais nós orarmos a vontade de Deus na terra, mais o céu vai vir. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, possa criar em nós palavras de oração. O teu Santo Espírito, Deus, nos conduza em oração, mova o nosso coração de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus projetos para nós, para nossa família e para essa terra. Que nós possamos ser movidos, Senhor, para orarmos de acordo com os teus pensamentos, de acordo com o que o Senhor planejou, o que o Senhor projetou para cada um de nós, cada um da nossa família. Ah, Senhor, nos ajuda. Nós não podemos, Senhor, nesta manhã nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Esse texto que nós lemos, Pai, de Tiago, fala de orgulho e de arrogância, mas nós entendemos que nem mesmo orar de acordo com a tua vontade, muitas vezes nós conseguimos, Senhor. Então nós nos arrependemos e nós queremos pedir que a presença do teu Espírito Santo em nós possa estar sempre se movendo para que nós possamos orar pela nossa família de acordo com a tua vontade, não de acordo com o nosso olhar. De acordo com o teu coração, Senhor, não de acordo com as nossas mágoas e tristezas. Quantas vezes, Senhor, nós fazemos orações de vingança, mas nós queremos renunciar a esse tipo de oração. E queremos dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita, que o meu coração se renda à tua vontade para orar por alguém, para orar por mim mesmo, para pedir, Senhor, pedir coisas a ti, não para prazeres carnais, mas para desfrutar da tua bondade, de um Deus que tudo já nos deu, de um Deus que já nos abençoou. Que as nossas petições, Senhor, sejam para gastar de acordo com a tua vontade, reconhecendo a tua bondade, reconhecendo a tua direção, o quanto dependemos da tua direção, Senhor. Que os nossos corações se dobrem, Senhor, todos os dias, para buscarmos o Senhor, para orarmos, para pedir, mas não pedir mal, pedir, Senhor, de acordo com a tua palavra, como Jesus pedia, como Jesus orava, como Jesus fazia. É assim que nós queremos caminhar, Senhor. E como este servo nos ensina nesse texto, dessa história de Isaac e Rebeca, ele diz que Deus estava com ele, que Deus abençoou o caminho dele, que Deus dirigiu os passos dele. É assim que nós queremos viver, Senhor. Que as nossas missões, que aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos tenham êxito. Tenha êxito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nessa manhã o Senhor possa alcançar os nossos filhos de acordo com a tua vontade que o Senhor tem para eles. Que eles possam viver essa vontade, Senhor. Que eles não vivam pedindo, orando, apenas para gastar com amizade
com o mundo, mas para gastar no teu reino, Senhor. Para que Jesus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Que a tua palavra diz que digno é o Cordeiro de receber louvor e adoração, e que esse nome é acima de todo nome. Que os nossos filhos, Senhor, aprendam a se dobrar diante de Jesus e a orar à vontade do Pai. Ô Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã, a nossa entrega. Que assim seja o nosso dia, a nossa semana. Que cada um aqui, Senhor, seja abençoado por essa palavra. Que o teu poder possa agir dentro do coração, possa agir nas famílias. Que haja cura. Que haja, Senhor, um direcionamento àqueles que precisam de uma direção, que precisam entender melhor a tua vontade. Que o Senhor possa fazer através do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus por essa palavra. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, por vocês estarem aqui. Edson, obrigada, viu? Todos os comentários, Estela, Maílda, Arlete, que bom ter vocês aqui, Ana, muito bom. E depois eu vou pôr essa live lá no YouTube, tá bom? Para quem vocês também quiserem divulgar. E, gente, amanhã nós não vamos ter a live por causa do feriado aqui em Sorocaba, é feriado. Então, na quarta-feira nós voltamos, tá bom? Um grande beijo para vocês. Que o Senhor possa mostrar no coração de vocês a vontade dEle, para que vocês possam orar e ter respostas imediatas, de acordo com a vontade de Deus. Um grande beijo, muito obrigada.